no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Está na agenda política desta quinta-feira a promulgação da PEC da anistia. A proposta de emenda à Constituição PEC perdoa os partidos e os políticos envolvidos com irregularidades e fraudes na cota de gênero e também na aplicação dos recursos do fundo eleitoral. Essa PEC tem repercussão nas eleições municipais de 2024. As informações agora com Carlos Alberto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve promulgar nesta quinta-feira a PEC da anistia. A proposta de emenda à Constituição PEC perdoa as multas que a Justiça Eleitoral aplica aos partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas últimas eleições. Institui um programa de refinanciamento de dívidas para as legendas partidárias envolvidas nas irregularidades. O texto também define como 30% o teto de financiamento para candidaturas negras. A regra vigente anteriormente, com base em uma definição de 2020 do Supremo Tribunal Federal, determinava que os gastos fossem proporcionais ao número de candidatos brancos ou negros. Isso significa que quando 50% dos candidatos de um partido são negros, os recursos para os mesmos também devem ser de 50%. A nova PEC indica que os recursos obrigatórios distribuídos aos candidatos negros e negras serão de 30%. A PEC autoriza ainda a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, para pagar multas eleitorais, perdoa as dívidas dos partidos e também cria um programa de refinanciamento de dívidas das legendas. As regras terão efeito nas eleições municipais de 2024. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Uma proposta de emenda à Constituição que uniu todos os segmentos partidários da Câmara Federal e do Senado, à exceção do PSOL e do Novo, mas a maioria dos parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais, foi a favor dessa PEC, porque todos, de forma direta ou indireta, serão beneficiados. Perdão para quem cometeu irregularidades, fraude nas eleições anteriores, como também, Beto Almeida, o refinanciamento das dívidas de alguns bilhões de reais das multas aplicadas pela Justiça Eleitoral contra os partidos que deixaram de fazer o dever de casa, aplicando de forma correta os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. É sempre a repetição de uma situação em que se gera expectativa para a população em determinados momentos, que o cenário pode ser de mais transparência, de mais seriedade na aplicação do dinheiro público, mas infelizmente esse vai e vem e esse retrocesso agora com essa PEC. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição, repito, Beto, aprovada por maioria esmagadora do Senado e da Câmara Federal e que hoje vai ser promulgada, já tendo efeito nos resultados das eleições municipais de 2024. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí também aos nossos ouvintes. Então, Luzenor, a expectativa, vamos dizer assim, que existe para essa sessão de hoje, ela é simbólica, né? Porque emendas à Constituição, como é o caso dessa PEC da anistia, elas não são sancionadas pelo presidente da República, mas são promulgadas pelo presidente do Congresso Nacional em uma sessão da Casa, que é exatamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, essa sessão está prevista para acontecer hoje no plenário da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional, onde o presidente do Senado faz a promulgação dessa PEC, trazendo alívio geral para todas as legendas partidárias. Porque, de fato, Luzenor, aprovou-se na quinta-feira da semana passada, em sessão simbólica, foram duas votações simbólicas no Senado, muito mais rápido até do que se imaginava, diante da resistência inicial, ou pelo menos no discurso apresentado até então pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse o seguinte: que apesar de um acordo feito lá atrás com a Câmara dos Deputados, e foi aprovado no primeiro semestre isso na Câmara, o Senado ele não ia dar ainda a certeza de que esse projeto ia tramitar no regime de urgência, porque provavelmente ele iria respeitar os ritos processuais. Não houve nada disso.
a pressão é grande e foi grande e atuou sobre o presidente do Senado, porque interessa a todos os partidos políticos que estão aí livres de multas, inclusive em relação ao descumprimento das cotas de mulheres, das cotas de negros e pardos, e a anistia, o projeto que foi aprovado, a PEC, Luziano, saiu até melhor do que a encomenda, melhor até do que o projeto inicialmente discutido na Câmara dos Deputados. Então, assim, atende a todos os interesses de A a Z, independente de cor ideológica, partidária, todos os partidos tiverem interesse, e é claro que isso traz alívio para muitos dos candidatos, inclusive que estão agora nessa campanha eleitoral municipal, disputando cargos. Beto Almeida, quando a gente fala que essa PEC terá impacto nas eleições municipais ou então no cenário político atual, o questionamento é, essa proposta de emenda à Constituição, nesses pontos que alteram a legislação, que disciplina a aplicação do dinheiro de 30% nas candidaturas femininas, que exige que os partidos lancem um número mínimo de 30% de mulheres candidatas ao poder legislativo. Quando a gente fala, tem impacto nas eleições municipais, isso significa dizer que candidatos, que vereadoras que foram punidos com base na fraude, nas irregularidades, a cota de gênero e que entraram na justiça para garantir a candidatura, já ficam isentos de responder a esses processos, já ficam liberadas para disputar as eleições e no caso específico de quem teve mandato cassado, no caso dos deputados e deputadas estaduais do PL, fica também o perdão, nesse caso, de um processo que está tramitando no TSE em Brasília? Luziano, abre uma interpretação jurídica de que, se não houve sanção, se foi dado um perdão a um problema que efetivamente não teria mais ocorrido, ou seja, não se aplicou mais multa, se decidiu que essas multas não são válidas em função do descumprimento da lei, em relação às cotas raciais e de gênero, então é óbvio que a interpretação jurídica é de que os candidatos que também estavam em vias de serem punidos, como é o caso aqui dos 4 parlamentares e deputados estaduais do PL, eles também agora têm uma estrada livre pela frente em relação a isso. Esse é o ponto, Luzero.